Olá, minhas caras, meus caros. Essa é mais uma aula de filosofia em que vamos discutir o pensamento de Maquiavel e Thomas Hobbes. E, como vocês podem notar, a gente teve um grande salto, né, desde a filosofia grega até o período em que esses dois, né, filósofos que trataremos hoje estão. Isso por uma razão, né, que venho lembrando desde o início das nossas aulas, é que aqui a gente tem como prioridade, né, a abordagem daqueles temas e assuntos mais recorrentes dentro do Enem. Mas, de toda e qualquer forma, qualquer dúvida que venha surgir, seja de alguma questão em que caia São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, que são os dois principais filósofos e padres da Idade Média, eu estou à disposição, é só vocês me contactarem que a gente pode discutir. Mas dentro da nossa proposta aqui, né, do nosso curso, a gente vai pincelar aqueles temas que são mais recorrentes. E hoje o assunto, né, da nossa aula, ele é talvez eu diria, um dos mais recorrentes dentro do Enem. Isso porque, né, esses dois filósofos, Maquiavel e Thomas Hobbes, darão aí, né, as principais contribuições que serão de suma importância para todo o pensamento político e social que os sucede. Então, começando por Maquiavel, né, o nosso filósofo de Florença, em que, como vocês devem já ter visto, né, quem vai dar nome aquele termo, né, maquiavélico, em que a gente diz em relação a uma pessoa que a gente julga ter um pensamento ou uma ação um pouco um tanto quanto calculadora, perversa, enfim, que está sempre tentando sabotar ou conquistar coisas de um modo um pouco escuso. Mas, e isso, embora tenha um certo sentido de ficção, também tem um certo sentido de realidade, né? E essa realidade é justamente porque o Maquiavel, né, que estará ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, o que a gente vai chamar de Renascimento, ele está, né, dentro de uma sociedade que está tendo uma grande mudança de costume, em que, né, a igreja não tem mais o poder, né, a centralidade do poder que tinha até então, né, ao longo de toda a Idade Média, e, obviamente, a gente tem a centralidade, né, dos seres humanos que passam a procurar, né, dar uma explicação racional, né, aos eventos do mundo. E o Maquiavel será um grande pensador que estará, né, nessa nova corrente. Isso porque Maquiavel vai se propor a pensar a filosofia política e a política, né, a política prática do dia a dia, de um modo que não estará mais centrado, como a gente, né, como vocês lembram, quando a gente discutiu Aristóteles, em que ali a política aristotélica ela sempre tinha uma finalidade, o bem, portanto, ela sempre tinha como principal elemento a virtude, né, e o bem agir, né? Então, a ética e a política, em alguma medida, elas seriam quase a mesma coisa. No Maquiavel, isso não estará presente, ele vai romper com essa compreensão e procurar, né, ter um entendimento da política de uma maneira prática e efetiva, né? Isso vai, obviamente, ter sua maior clareza né, com o lançamento da sua principal obra, que é O Príncipe, né, que foi lançado em 1513, em que o Maquiavel procura, né, dar algumas, digamos, dicas para o governante, né, que procura se manter no poder, né? E aí, obviamente, a gente encontra neste livro, que vai ser um marco, né, para todo pensamento político moderno, uma série de dicas, né, uma série de
conselhos que vão procurar instruir esse político, né? E isso, né, justamente porque não é mais, né, a virtude que deve guiar a ação político-prática, mas sim a sua própria sagacidade, sua própria racionalidade. E isso vai, né, ter consequências, né, no modo com que o governante deve se enxergar diante a sociedade. E aí o Maquiavel vai dividir, né, dois principais características ou, né, ou habilidades que o governante precisa dar conta, né? De um lado, a virtude, né, que seria justamente aí remetendo à tradição, né, grega, em que, né, vem, né, do grego areté, né, virtude e excelência, ou, né, da palavra latina virtu, né, as qualidades que são né, imanentes, próprias do próprio governante. Então, a sua habilidade de conversar, de conseguir arregimentar aliados em torno do seu projeto político, enfim, de dar conta daqueles problemas que se apresentam, né, nos mais diferentes momentos, né, do seu percurso político, e conseguir, diante de cada um deles, dar a resposta necessária, né? Então, a virtude é a qualidade do governante em poder ter a habilidade de, em cada momento, compreender a situação e assumir a postura, né, a ação necessária diante daqueles desafios. Então, e por outro lado, a gente vai ter a fortuna que vem, né, de um sentido da sorte, né? Assim, então, do próprio tempo, né? Então, a fortuna, ela independe né, do governante, porque ela tem uma dimensão um pouco contingente. Então, ela seria associada à própria sorte, né? E, obviamente, que quanto mais o governante depende simplesmente da própria sorte, mais ele tem o risco de sofrer, né? É, com as intempéries do tempo, então com suas, né, com seus inimigos que procuram, obviamente, destituí-lo, né, do seu cargo. Então, tanto melhor, dirá o Maquiavel, que esse governante tenha a virtude ou habilidade de compreender, né, cada caso que lhe é solicitado. Então, segundo o próprio Maquiavel, ele vai, né, dividir, né, que o governante ele não pode ser nem tanto quanto, não pode ser nem tanto um leão nem uma raposa, né? Ele não pode, né, no caso do leão, usar da força de um modo de modo exacerbado, porque isso levaria com que a cidade o odiasse, né? E isso também dificulta, por mais que ele possa impor, né, através do uso da força, a sua vontade, isso leva, obviamente, a uma erosão, né, do consenso, né, popular em torno do seu nome. Por outro lado, ele também não pode ser uma raposa, né, que é uma metáfora para aquele governante que tem ali, né, uma certa bondade, que está disposto sempre a conversar, que sempre concede diante das dificuldades das ameaças dos seus inimigos, enfim. O governante de respeito, o governante que tem a virtude, né, que demanda, né, um bom governante, ele precisa, né, oscilar entre essas duas figuras, né? Ele precisa ser tanto, usando as metáforas de Maquiavel, um leão quanto uma raposa. Isso vai depender, obviamente, de cada caso, né, de cada momento. Então, o governante precisa saber o momento ideal. Mas, né, lá pelas tantas, Maquiavel vai fazer, né, uma questão de, bom, se precisássemos escolher entre ser raposa ou leão, né, qual que seria? Né? Qual que seria o melhor? O Maquiavel dirá, é melhor ser leão,
ou seja, é melhor ser temido do que amado. Porque, né, segundo Maquiavel, a natureza humana, né, que que tá também tem como uma característica o amor, ela oscila, né, ela é oportunista. Então, o amor, obviamente, uma hora pode acabar, né. Por outro lado, o respeito que se adquire, né, pelo uso da força, pelo fato de ser temido, ele permanece. Então, é muito melhor ter a certeza de que será, temido e com isso não enfrentará, né, as intempéries do tempo ou a rebelião dos seus inimigos, do que, né, ser amado por um momento e correr o risco de depois, eh, perder, né, esses apoios, dado que há uma natureza humana que varia de acordo com o tempo, porque lhe é, né, uma característica o fato de dela ser oportunista. Então, desse modo, uma outra compreensão que o Maquiavel vai precisar, vai dizer que é preciso que um príncipe, né, um governante, necessita ter, é que ele possa, né, construir uma imagem que, embora, né, não seja correspondente com de fato o que ele é, essa imagem ela precisa ser, né, mais proeminente, ela precisa ser mais bem construída do que propriamente, saber se ela é verdade ou não. Então, né, como está aqui no nosso slide, é melhor, né, é melhor parecer ser algo que não se é, do que, eh ceder, né, de acordo com as demandas da cidade, enfim. Então, é melhor ter, né, é como aquele grande ditado, né, não basta a mulher de César ser, honesta, ela precisa parecer. E no caso do Maquiavel, é melhor parecer do que ser honesto, né, dado que a política, ela tem uma dimensão muito mais retórica, uma dimensão muito mais da performance do que propriamente, eh, se é verdade ou não, né, aquilo que está sendo dito, mas qual que é a efetividade de, né, daquelas mentiras, né, daquela falsa compreensão que o, eh, governante consegue dar à população daquilo que de fato ele é ou não. Então, essas são as principais, né, compreensão do Maquiavel em relação ao modo de se fazer política e pensar a política. Então, um outro, pensador com o qual, o Maquiavel vai aí, dividir a paternalidade, né, do pensamento político moderno é o Thomas Hobbes, né, que nasceu ali na Inglaterra e que vai, né, enfim, vai escrever, posteriormente ao Maquiavel, né. Ele é de uma geração, posterior, né, ao nosso pensador de Florença. E, o Thomas Hobbes, que era um professor de matemática, tinha uma proximidade muito, evidente com a coroa, lecionou para os, filhos da nobreza e, ele, né, um grande apoiador da monarquia, vai se dispor também a pensar os fundamentos da política e, sobretudo, né, do Estado, né. E isso acontece justamente num contexto em que o Maquiavel e a coroa inglesa, eles estão, né, ali, né, inseridos na Revolução Puritana, que vai, né, acarretar na própria no pró na no próprio exílio da coroa inglesa na França, em que o próprio Thomas Hobbes também se exilará, e onde vai, escrever o seu principal livro, que se chama, Leviatã, em 1561. E nesse livro o Thomas Hobbes ele está, né, interessado a pensar quais são os fundamentos do Estado, por que os seres humanos em determinado momento decidem, auferir a uma estrutura, né, que eles são né, em muitos sentidos, superior, né, às suas próprias vontades
individuais, por que que os seres humanos autenticam, né, essa estrutura para que, a custas mesmo da sua própria liberdade, muitas das vezes. E uma das, né, das respostas que o Thomas Hobbes nos dará é justamente porque, né, o que ele vai chamar de estado na natureza. A gente tem que pensar que o Thomas Hobbes ele está naquela escola contratualista, nós veremos mais para frente os outros dois, né, mais conhecidos contratualistas, que é o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, e, e isso quer dizer que o Thomas Hobbes está tentando pensar como era a sociedade antes, né, da existência do Estado. E, né, sendo um contratualista, ele vai dizer que o Estado existe justamente porque antes dele nós tínhamos uma guerra de todos contra todos, porque, né, uma vez considerado, dirá o Hobbes, que os seres humanos eles têm uma natureza egoísta e uma natureza que não se deixa constranger, né, pelo pensamento ético ou racional, então eles se sabem que, por exemplo, não estão sendo vistos roubando e reconhecem que não serão punidos se roubarem ou matarem determinada pessoa, eles o farão, né? Então, obviamente que não há nada, né, na natureza humana que o impeça de fazer aquilo que ele deseja fazer. Obviamente que somente a certeza de que ele poderá ser punido. Mais uma vez, não tendo essa certeza de que ele poderá ser punido, ele o fará. Então, isso obviamente que no estado de natureza, como dirá o Hobbes, isso acarreta uma série, né, de conturbações e guerras que coloca e compromete a vida de todos os indivíduos, uma vez que todos estão contra todos, né? E, obviamente, que isso atenta contra uma outra característica, né, que o Hobbes dirá, que é muito importante para os seres humanos, que é o instinto de autopreservação. Então, né, há uma certa contradição. Por um lado, os seres humanos, eles não são guiados por uma ética, eles não são, a princípio, racionais, né? E por outro, e o que, né, por esse lado, eles podendo, obviamente, levar esta guerra de todos contra todos, né? Ou seja, os homens se tornarem os lobos dos homens, né? Como dirá a própria a frase muito famosa do Thomas Hobbes. E por outro lado, eles precisam também eles possuem um instinto, né, de sobrevivência que também é uma outra característica dos seres humanos, ou seja, nós queremos sempre nos preservar diante dos outros. E para dar conta, né, desse duplo sentido que atravessa, né, a humanidade, será necessário, obviamente, a instituição desse ente, estatal que procurará, né, a partir do uso legítimo da força, instituir, né, um código de justiça que vai legislar e, obviamente, vai limitar com que esses seres humanos entrem, né, num estado de guerra constante, né, de um estado de natureza em que todos se colocam contra todos. E aí a gente tem com isso, obviamente, a instituição, né, do que o Hobbes também vai chamar de Estado civil. E, nesse sentido, a gente tem uma garantia, né, a partir do Estado, a partir das leis que o Estado institui e faz com que elas tenham validade a partir, né, do poder que o Estado tem em sancionar, né, em sancionar todos aqueles que, por algum motivo, não agem de acordo com a lei, a gente tem, obviamente, a garantia de uma certa paz, né, por assim dizer, uma certa harmonia dentro desta sociedade civil. Então, o Thomas Hobbes aí vai colocar o Estado, tanto né, como o próprio Leviatã, né, por isso, né, que vem aí da mitologia, né, aquele que é reconhecido por sua grandiosidade, e é justamente isso que o Hobbes quer
né, chamar atenção por essa grandiosidade do Estado de poder abranger, né, todas as decisões a partir da sua capacidade de punir todos aqueles que não estão de acordo com aquilo que foi acordado, né, na figura da lei. Então, nesse sentido, o próprio Hobbes, né, que era um monarquista, né, a gente, no início eu disse que o Hobbes tinha uma proximidade com a coroa inglesa, e ele vai, obviamente, né, dispor o seu pensamento como modo de defender essa própria coroa. Então ele vai colocar a necessidade, né, do rei em poder ter esse comando absoluto diante da própria sociedade. Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição e nos vemos na próxima semana.